Olá mais uma vez a você que acompanha aqui o canal do Studiorum, e hoje nós vamos continuar a nossa série de aulas sobre História Islâmica, tá pessoal? Então, antes da gente começar essa aula aqui, que eu já adianto para vocês, vai ser sobre o Califado Omíada, eu recomendo que vocês assistam a primeira aula desse assunto, né? Que é a aula sobre o Califado Rashidun, também considerado o Califado Ortodoxo, né? Que é o califado dos 4 primeiros califas, tá bom? Depois do profeta Muhammad, ok? Então, aqui nós vamos entrar agora no período do Califado Omíada. O Califado Omíada é o califado que vai se seguir logo ao Califado Rashidun, Califado Ortodoxo. Eles, na verdade, têm uma continuidade, tá, pessoal? Essa divisão entre Califado Omíada e Califado Ortodoxo é uma divisão didática, porém, historicamente, um está conectado com o outro. Então, esse califado aqui, ele vai começar no século VII e ele vai até o século VIII. Então, mais ou menos aí 100 anos de califado, né? Um pouquinho menos, na verdade. Vamos lá. Como que começou o Califado Omíada? Bem, se você assistiu então a minha aula sobre o Califado Rashidun, você vai perceber que houveram 4 califas. E o último desses califas foi o Califa Ali, tá? Califa Ali. Porém, o que acontece? O califa anterior a Ali, que foi o terceiro califa, Osman, ele era da família Omíada, certo? Então, a família do califa Osman é a família Omíada. Quando Osman morreu, ou melhor, foi assassinado, e Ali subiu ao posto de califa, a família Omíada não gostou da atitude que Ali teve com relação ao que aconteceu. Por quê? Porque o califa Osman tinha sido assassinado. E a família Omíada queria que o novo califa, Ali, vingasse a morte do califa Osman. Só que Ali, ele foi muito relutante em fazer isso. Então a família Omíada se sentiu injustiçada pela morte de Osman, que Ali não veio a reparar. Ali não veio a fazer justiça com os assassinos, digamos assim, né? Então, o que acontece? Um parente de Osman, um primo de Osman, chamado Muawiyah, ele havia sido colocado como governador da Síria, da província da Síria, pelo antecessor de Ali, o Osman. Quando Ali sobe ao poder, Muawiyah, ele começa a não se sujeitar, a não obedecer, a não se subordinar às ordens de Ali. Então ele cria ali uma disputa dinástica, digamos assim, uma disputa de família. Porque aqui você tem a família do profeta Muhammad. Lembrando que Ali, ele se casou com uma das filhas do profeta Muhammad. Ok? Então, os filhos de Ali, que vão ser Hassan e Hussein, eles vão ser netos do profeta Muhammad. Portanto, aqui você já tem a diferença entre xiita e sunita. Os xiitas acreditam que somente os descendentes da dinastia, da família do profeta Muhammad é que poderiam ser califas. Tá? Então você tem aqui a primeira divisão entre xiitas e sunitas. Então, o Muawiyah, ele vai ter esse embate com Ali. Ele vai, durante o governo Ali, ele não vai aceitar a legitimidade de Ali. Ali, então, por questões de conflito interno que ele mesmo não soube gerenciar, ele é assassinado. Ou seja, ele não consegue lidar com conflitos, com revoltas ali, e ele acaba se expondo, digamos assim, ao perigo, e ele é assassinado. Então, necessariamente, quem deveria assumir o poder seria Hassan e Hussein. Porém, Muawiyah assume esse posto, assume o posto de califa. Então, Muawiyah ganha agora a autonomia, né? Ele ganha a legitimidade da população islâmica, do governo dos árabes, digamos assim. E ele consegue formar um exército mais forte que o exército de Hassan. Ok? Então Hassan também vai morrer, também vai ser assassinado. E aí quem deveria assumir seria quem? Hussein.
Só que na prática, quem está governando é Muawiyah. Então Muawiyah, desde a morte de Ali, ele já está efetivamente no poder. Hassan tenta tomar esse poder, não consegue, morre, é assassinado, e depois vem Hussein, e aí o filho de Muawiyah, Yazid, quando ele chega a suceder o seu pai, ele vai lá e assassina Hussein. Então, a partir de Muawiyah e de Yazid, que é filho dele, você tem a família Omíada se perpetuando agora dentro do posto de califa. Então, agora você tem uma monarquia hereditária, certo? Antes, você tinha uma confederação tribal de várias tribos árabes que elegiam quem deveria ser o califa. Depois, você tem a família Omíada, que assume o califado e transmite esse califado, essa soberania de forma hereditária, e você tem os xiitas, que são contrários a eles, que acreditam que somente a família do profeta Muhammad é que poderia ter essa postura, que poderia ter esse direito de continuar hereditariamente no posto de califa, tá? Então, a partir de Yazid, você vai ter toda a dinastia Omíada, o Marwan, etc, etc, até o último, que vai ser Marwan II, até o ano aqui de 750, beleza? Quais são as principais características, os principais feitos, quais são os principais eventos e inovações que foram feitos pelos Omíadas, quando os Omíadas, então, assumem todo esse califado, né, islâmico agora? Bem, eu destaquei aqui 4. A primeira, construção de mesquitas em lugares sagrados do judaísmo e cristianismo. Ou seja, os islâmicos, eles passaram a entender que os lugares sagrados do judaísmo e do cristianismo deveriam ser venerados e deveriam ser honrados e sacralizados também por eles. Então eles pensaram que onde havia focos de relíquias, de templos, de peregrinação, de locais onde para os cristãos e para os judeus houveram profetas, houveram algum apóstolo, alguém que estava relacionado com a história bíblica, então eles decidem que aqueles lugares deveriam ser transformados em mesquitas. Então você tem a construção de mesquitas e você tem a reforma de igrejas ou de locais judaicos para passarem a ser locais islâmicos, entendeu? Então você tem aí uma transformação. Eles querem pegar a antiga religião, os antigos locais de culto, e atualizar segundo a doutrina islâmica, ou seja, transformar aquilo ali na própria fé islâmica, ok? Segundo ponto, oficialização do árabe como língua imperial. Então, quando o Califado Rashidun começou, ele abrangeu ali muitos povos e muitas línguas. Então, dentro do Califado Rashidun, você tinha o aramaico, você tinha o grego, você tinha o persa, você tinha o latim, você tinha várias línguas ali sendo faladas. O árabe. Quando agora os Omíadas assumem o poder, eles decidem oficialmente que a língua oficial deveria ser o árabe. Então, a língua dos conquistadores, a língua dos dominadores, aqueles que vêm da família do profeta Muhammad, ou da tribo, ou melhor dizendo, da etnia do profeta Muhammad, que são os árabes, né? Eles deveriam, então, agora colocar a sua língua, oficializar a sua língua como língua de todo o califado. Terceiro ponto, você tem uma reforma do sistema monetário. Então, mais uma vez, o Califado Rashidun, ele abrangeu territórios em que você tinha a cunhagem de moedas com características propriamente gregas, ou persas, ou armênias, ou, enfim, de outros territórios, de outros povos que anteriormente estavam ali. E agora as moedas que estavam em circulação, elas não tinham um distintivo propriamente islâmico, ou propriamente árabe. Então os Omíadas vão ser os primeiros que vão cunhar moedas próprias, moedas de ouro, moedas de prata, que vão trazer justamente a identificação, a marca
de cunhagem islâmica, ou melhor, uma identidade visual ali que fosse própria, que não fosse grega, que não fosse persa, mas que fosse islâmica, ok? E quarto e último ponto, a gente tem também a conquista da Península Ibérica. Então, o Califado Rashidun, ele já havia se projetado em dominar o norte da África. Ele já havia avançado muito no norte da África. Porém, ele não havia chegado ainda, por exemplo, ao extremo oeste africano, que seria o Marrocos, por exemplo, né? Então, o Califado Omíada vai conseguir chegar até lá. E do Marrocos, você tem uma pequena passagem, que é o Estreito de Gibraltar, que quase conecta a África com a Espanha, ou seja, com a Península Ibérica, né? A Península Ibérica, ela engloba o que hoje é a Espanha e Portugal. Bem, pessoal, e como é que funcionava socialmente a estrutura da sociedade, né? Como é que funcionavam os estamentos, as camadas sociais, em que estavam divididas ali os grupos sociais? A gente tem aqui uma pirâmide que mostra a estratificação da sociedade omíada, né, árabe, muçulmana, durante o Califado Omíada. Ela está dividida aqui em 3 partes, mas a gente poderia colocar até 5 partes aqui. No topo, nós temos aqueles que são os conquistadores, que são os árabes muçulmanos. Então, já que o califado começa com o profeta Muhammad, lá na região do Hejaz, que é a região ali que engloba Meca e Medina, então, aquelas populações árabes que adotaram a religião do profeta Muhammad, elas vão ser os conquistadores. Foram eles que criaram o califado. Então, eles vão estar no topo, ok? Logo embaixo, você vai ter uma camada intermediária que você teria aqui uma divisão entre 2 outros grupos que mais ou menos estão em harmonia ou estão em concordância com a camada de cima, que são muçulmanos, não necessariamente árabes. E aqui você também vai ter árabes, ou seja, populações árabes da Península Arábica, do Oriente Médio, que eram já cristãs ou que eram de outras denominações, de outras religiões, e que mesmo com a expansão árabe, mesmo com esse califado islâmico tendo sido estabelecido, não se converteram ao Islã. Então você tem uma ligação aqui de sangue, porque esses aqui são, de certa forma, a mesma etnia desses, só que esses aqui adotaram a religião hegemônica, que passou a ser o islamismo. E esses outros árabes aqui mantiveram as suas próprias religiões, muitas vezes o cristianismo. Então você tem árabes não muçulmanos. Eles vão ter uma posição relativamente boa, uma posição de destaque, uma posição confortável dentro dessa sociedade, justamente por serem árabes. Mas é óbvio que eles não vão estar na classe dominante. Tá? Mais abaixo ainda, você vai ter a camada mais inferior, que é a camada, digamos, mais subjugada, ou a camada menos favorecida, que são aquelas populações que nem têm uma ligação étnica com a camada dominante, ou seja, não são árabes, não têm sangue árabe, e também não se converteram ao Islã, ou seja, também não são muçulmanos. Então, um cristão que fosse, por exemplo, de etnia grega, ou de qualquer outra etnia, ou um judeu, por exemplo, que o judaísmo ele é tanto uma religião quanto uma etnia, né? Eles estão nessa camada aqui. Eles nem são árabes e nem são muçulmanos. Portanto, eles estão em uma posição totalmente desfavorecida. Os seus direitos não são iguais ao direito das camadas superiores. Inclusive, muitos deles eram escravos. Então, aqui você tem a perpetuação do sistema escravagista. É óbvio que dentro do Império Romano já existia o sistema escravagista. É óbvio que os persas também adotavam o sistema escravagista. E os muçulmanos apenas continuaram, perpetuaram essa prática da escravização. E escravização, obviamente, daqueles que não eram da sua etnia e daqueles que não se submeteram à sua religião. Bem, pessoal, então por hoje é isso. Na próxima aula a gente vai falar sobre a Revolução Abássida, que vai ser uma nova dinastia muçulmana, árabe, que vai substituir a dinastia Omíada.
no controle do califado, e nós vamos também aprofundar essa questão da escravização, do escravagismo dentro do mundo islâmico, tá bom? Então não deixem de acompanhar as próximas aulas. Se ficou qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, também se tiver uma crítica, alguma sugestão, eu estarei de olho nos comentários, beleza? Um abraço e até a próxima.